Está entrando no ar mais um programa Neves em Debate, na apresentação do nosso grande amigo Paulo Albuquerque. O Neves em Debate é transmitido para todo mundo, todas as sextas-feiras, às 19h30, pela TV ICB, pelo YouTube e pelas redes sociais. Aqui, trazemos sempre temas relevantes e atuais, de importância para o público da nossa cidade e para todo o país. Fique conectado conosco, Neves em Debate. O que o povo de Neves discute nas ruas, nós debatemos aqui. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse programa Neves em Debate. O tema de hoje é desenvolvimento econômico. O que Neves precisa para crescer? Quais os caminhos para o desenvolvimento econômico da nossa cidade? O poder público está preparado? Temos estrutura para crescer? Para discutir sobre o desenvolvimento econômico de Ribeirão das Neves, trouxemos para o nosso programa um time de peso. Walter Menezes, ele é graduado em Administração de Empresas e pós-graduado em Contabilidade Pública e Auditoria Fiscal pela IPEMIG. É auditor fiscal de tributos municipal concursado. Atuou na Superintendência de Proteção Social Básica, no Hospital São Judas Tadeu, e recebeu a missão de liderar as criações do Cine e do Banco de Alimentos no município. Kelly Souza, ela é pedagoga formada na Unifem, proprietária da empresa A Marca Personalizações, que é sediada em Ribeirão das Neves, e é também idealizadora do informativo A Marca. Priorizar o comércio local é legal. Contamos também com a presença de Renilson Lopes. Renilson é pastor evangélico, capelão, corretor de imóveis e proprietário da empresa Lopes Corretora em Ribeirão das Neves. O nosso debate tem o apoio comercial da Academia Zeus, a melhor academia do Veneza. Mantenha a forma e boa saúde com a Academia Zeus. Contamos também com o apoio comercial da Tudo em Info, simplesmente tudo em tecnologia e informática. Precisou de sites na internet, marketing digital e suporte técnico para sua empresa e residência? Conte com a Tudo em Info. Fiquem conosco até o final. Siga-nos nas redes sociais e inscreva-se em nosso canal do YouTube. Um bom debate para todos. A nossa primeira pergunta vai para o nosso entrevistado Walter. Walter, conte-nos um pouco sobre sua trajetória na criação do Cine em Ribeirão das Neves. Tá, bom dia, Paulo. Bom dia, companheiros. Kelly. Bom dia. Renilson. Renilson. Quem está nos assistindo, bom dia também. É uma satisfação muito grande estar aqui, trazendo informações importantes para os munícipes de Ribeirão das Neves, né? Sobretudo o que tange o desenvolvimento econômico local. Voltando à pergunta do Paulo sobre a implantação do Cine, em 2006 o governo do estado de Minas Gerais enviou para o chefe do executivo do município a necessidade da implantação do Sistema Nacional de Emprego, uma vez que Neves já se encontrava muito populoso e as pessoas precisavam se deslocarem para o município de Belo Horizonte para usufruir dos serviços oferecidos pelo Sistema Nacional de Emprego, o Cine, né? Dentre eles o seguro-desemprego, que é a grande demanda ofertada pelo Cine, e principalmente a oferta de vagas de emprego. Me foi dado esta missão de liderar, né? Procurar os espaços adequados, estruturar o espaço, formar a equipe, enfim, fazer com que o Cine viesse a ser realidade aqui no município. E é uma satisfação muito grande para mim saber que hoje o Cine emprega mais de 30 pessoas, mais de 30 servidores, né, colaboradores, né, e presta serviço de grande relevância para o município. E o Cine tem uma peculiaridade, muito importante,
que se o Cine for usufruído através daquilo que ele oferece como serviços, ele é um local de informação, de dados estatísticos, que pode auxiliar imensamente ao chefe do executivo nas tomadas de decisões. Através do Cine, a gente gosta muito de falar de vocação. Através das inscrições do Cine, a gente começa a descobrir, né, talentos que existem no município, habilidades profissionais. E outro dado estatístico que o Cine nos mostra é o quanto o nosso município exporta, certo? De mão de obra qualificada para os municípios vizinhos, né? Então, mas o Cine é muito mais, o Cine é além. O Cine, ele tem um trabalho de competência básica para o trabalho. É um curso de 7 dias que o Cine oferece para que aqueles candidatos possam se preparar para participar das entrevistas, como vestir, como verbalizar, como se comportar, certo? Noções básicas para o trabalho, segurança do trabalho, psicologia, tudo está dentro do contexto dessa competência básica para o trabalho. E tem os trabalhos de qualificação, de requalificação. Eu confesso que hoje eu não sei, né, porque há anos eu não milito mais no Cine, mas o Cine é uma ferramenta muito importante no auxílio ao trabalhador, certo? Para que ele não só busque uma vaga de emprego, mas para que ele se prepare, que ele se qualifique. É para isso que o Cine existe. O Cine não pode existir somente para atender demandas, porque senão ele vai estar fadado a atender pessoas dando entrada em seguro-desemprego. E a função do Cine, na verdade, é muito além. É auxiliar as empresas na busca do profissional, é auxiliar o profissional para ele estar preparado para as oportunidades. É esse o papel do Cine, certo? Então, curso de qualificação, de requalificação, é entender por que um candidato vai várias vezes numa vaga e não consegue se inserir. Então, o que a gente pode fazer por este candidato, tá? Para que ele possa vir a se qualificar para as vagas que ele tanto procura, certo? Então, é uma alegria muito grande. Eu sou até apelidado de Valtinho do Cine, porque eu abracei tanto essa causa, né? A gente pôde contribuir com tantas pessoas que, embora há anos sem militar no Cine, eu ainda o trago comigo pelo que a gente conseguiu fazer pelas pessoas. E duas particularidades do Sistema Nacional de Emprego, o Cine aqui em Ribeirão das Neves, é que ele tem duas possibilidades. É o único município que tem 2 postos. Nós não temos 2 unidades do Sistema Nacional de Emprego. Nós temos 2 postos. Devido à nossa particularidade de ter 3 centralidades, nós tivemos que convencer o Estado que Justinópolis continuava a usufruir do serviço de Belo Horizonte ao invés de vir no Cine aqui da sede. Então houve-se essa necessidade e abrimos um outro posto em Justinópolis. E a outra, e dentro do Cine que a gente criou, gente, nós colocamos a emissão de carteira de identidade dentro do mesmo espaço. Hoje eu não sei se continua. E nós fomos o 2º município da região metropolitana a oferecer para os munícipes a carteira de trabalho informatizada. Belo Horizonte, aí o primeiro da região metropolitana, Contagem, o 2º, Ribeirão das Neves, e nós somos em 853 municípios. E nós conseguimos esse feito. Pessoas de vários municípios vinham nos procurar para a emissão de carteira de trabalho informatizada, porque nós somos o 2º município
da região metropolitana a emitir esse tipo de serviço. Também eu acho assim uma notícia de grande relevância, porque Neves saiu na frente dos outros municípios, né? Então, resumindo, o Cine é isso, é uma ferramenta de muita importância, não só para os munícipes, mas principalmente como órgão de informação, né, de dados estatísticos para a compreensão do executivo nas tomadas de decisões voltadas para esse setor. O Walter, muito obrigado. Então fica aí, gente. Esta é a proposta do programa Neves em Debate, trazer para você, né, o que está sendo comentado nas ruas, pelas praças, trazer informação para os nossos munícipes. Então eu vou para a segunda pergunta, direcionada à nossa entrevistada de hoje, a Kelly. Kelly, eu gostaria de saber de você, como profissional de marketing, você acredita que o comerciante de Neves tem acertado nas suas estratégias de marketing? Bom dia, né, Paulo? Bom dia. Quero agradecer a oportunidade de estar participando. Bom dia, Renilson. Bom dia, Kelly. Walter. Você que está aí também nos assistindo, obrigado pela sua audiência. Queria compartilhar aqui que é um prazer estar aqui com vocês, estar participando desse programa, principalmente no que diz respeito a esse tema, né, que é um tema muito pertinente, onde a gente está aqui falando hoje sobre o desenvolvimento econômico da nossa cidade. E agora, com essa pergunta, você traz para a gente aí a oportunidade de falar sobre a menina dos olhos de Ribeirão das Neves, né, que é o empreendedor, que é o comerciante, porque não sei se você que nos assiste sabe, mas o nosso município, a base econômica do nosso município está diretamente relacionada ao comércio, à prestação de serviço. Então, o empreendedor, né, ele tem um papel muito importante na nossa cidade e, de fato, é a menina dos olhos de Neves. Então, poder falar sobre um empreendedor aqui, né, junto com os nossos colegas que também têm experiência dentro do empreendedorismo, é muito bom. E talvez você que está aí nos assistindo, talvez já tenha até pensado sobre essa possibilidade de se tornar um empreendedor, talvez tenha algumas reservas, né? E essa pergunta que o Paulo traz para a gente, ela nos dá a oportunidade de fazer uma autoavaliação, né? Então, o empreendedor de Neves, ele tem acertado, ele tem errado, né? Falar sobre erros e falar sobre acertos, Paulo, eu falo que é muito relativo. Porque, na verdade, a nossa trajetória, a nossa caminhada de ser humano já começa com erros, né? Então, a gente cai, levanta, a gente tropeça. Para a gente aprender a andar, a gente tem que errar várias vezes. Então, o erro dentro do processo de aprendizagem, ele é fundamental, né? E o comerciante de Neves, assim como todo comerciante de forma geral, a gente pode ampliar bem essa pergunta, ele tem sim os seus erros e os seus acertos. Mas eu acredito que a gente tem uma grande possibilidade de aprender com os nossos erros, de aprender com os nossos acertos. E Neves hoje, Neves conta com uma gama muito grande de pessoas com muitas habilidades, né? Nós temos aqui, igual o Walter acabou de explicar, nós temos ferramentas, né, que têm contribuído para que a gente cresça, para que a gente expanda, igual a questão do Cine, né? O Walter explicou para a gente aqui e o Cine chegou de fato para agregar, né? Porque o Cine ele vem trazendo informações para aquele profissional que já está no mercado, como também para aquele que vai entrar agora, que é o jovem. E Neves tem muitos jovens aqui, né? Uma população muito jovem e precisa sim desses profissionalismos, dessas informações. Então, o que a gente pode dizer hoje, o Walter, o Paulo, perdão, né? O que a gente pode dizer hoje é que o empresário, sim, ele cometeu os seus erros, mas esses erros, eles não são superiores aos avanços que esses empresários trouxeram para Neves. Porque se hoje a gente tem a Neves que nós temos, se deve muito à coragem, sabe, a essa atitude de desbravar, de iniciar, né, essa veia empreendedora que a gente percebe em Neves. E eu falo assim, com essa paixão, porque eu tive a oportunidade de transitar bastante dentro do nosso município através da educação, né, ter muito contato com o povo. E eu falo para você que não conhece a nossa cidade, eu quero te convidar a conhecer Ribeirão das Neves,
porque Neves é um lugar de gente batalhadora, de gente visionária. Neves é um lugar onde a gente percebe aí no meio dos nossos empreendedores. Quem são os empreendedores hoje, Paulo? Quem são os empreendedores hoje, Walter? São aquelas pessoas que fazem uso do seu conhecimento empírico, da sua aprendizagem, da sua experiência de vida e estão pegando isso e abrindo seus negócios. Né? É aquela vozinha, né, que fez bolo, que fez pão, e aquela menina cresceu vendo, e essa menina resolve hoje começar algo na área de confeitaria. Por quê? Porque ela aprendeu dentro de casa. Né? Então, Neves ela é uma cidade que teve sim, né, os seus avanços, e eu acredito que agora a gente está vivendo um momento onde Neves tem tudo para explodir, para dar um boom. Por quê? Porque a gente passou agora, nós estamos passando, né, por esse período de pandemia. E o que a pandemia tem feito com a gente, que é empreendedor? Né? O Renilson também vai falar aí também, como empreendedor ele tem isso. Com certeza ele viveu isso, né? O que a pandemia fez conosco? Ela nos levou a nos reinventarmos. Né? Então, eu acredito que a gente não pode estagnar. Né? O comerciante de Neves, ele é a menina dos olhos e ele precisa avançar. Então, o que eu quero? Hoje, na hora que a gente estava vindo para cá, estava até fazendo um pouquinho de frio, né? E aí eu pensei, gente, está fazendo frio, nós vamos gravar um programa, eu vou levar uma blusa de frio. Agora já está mais quente, não está fazendo. Mas eu vou mostrar para vocês algo que tem até a ver com essa pergunta. O que Neves precisa? Né? O que o empreendedor precisa para acertar mais? Eu vejo que hoje, eu trouxe aqui, por exemplo, uma blusa de frio. Né? Eu vou num programa, eu estou com uma blusa de frio. Essa blusa de frio é de pescaria. Você gosta de pescar, Walter? Não. Não, você não gosta de pescar. Você gosta de pescar, Renilson? Você gosta de pescar? E você? Mas eu não pesco. Não pesca. Eu adoro pescar. Então o Renilson gosta de ir pescar, né? O peixe não te acha. Ou seja, um não gosta, um mais ou menos e um que ama. Eu também. Então, essa aqui, gente, é a minha blusa de pescaria, né? Então, a blusa de pescaria, ela é uma blusa chamativa, porque às vezes a gente começa a pescar como você gosta, às vezes a gente fica até de noite pescando. Né? E quando a gente vai pescar em família, é bom a gente aparecer. Então, o que eu vejo que o empreendedor de Neves precisa, né, hoje, nesse momento? Ele precisa achar estratégias para aparecer. É o que Neves precisa, é o que a gente precisa fazer. Esse momento de pandemia fez a gente pensar em se reinventar. Como eu faço para aparecer um pouco mais? Como eu faço para ficar mais visível? Então, o comerciante local, não apenas o de Neves, mas precisa concentrar os seus esforços em ampliar a visibilidade do seu empreendimento. Porque Ribeirão das Neves é um local de gente talentosa. Neves tem profissionais de alto nível. E eu posso falar isso de boca cheia. Aqui está o Walter do meu lado, que sabe disso, que você é nascido em Neves, não é? Meu pai também. Sim, então conhece mais ainda do que eu, com muito mais propriedade, a questão da convivência dos moradores. E Neves realmente é um lugar onde tem pessoas habilidosas, pessoas que se qualificaram. Né? No Cine, no Sesc, no Senai, no Sebrae. Então a gente tem aqui em Neves hoje essa realidade. São profissionais de alto nível, mas que carecem, como todo profissional do país, carece de um aperfeiçoamento. Eu falo que enquanto pedagoga, a gente não pode esquecer que o ser humano ele está em constante aprendizagem. E a gente tem várias formas de aprender. Né? Então eu acredito que a gente nunca deve encerrar o nosso crescimento, a nossa perspectiva profissional. Como se diz hoje, eu já sou um profissional bom. Se você hoje é um profissional bom, daqui a 2, 3 meses você não será mais um profissional bom, porque você vai ser ultrapassado, né? Pelo mercado, pelo seu concorrente. Então o que Neves precisa é investir em estratégias para que cada profissional consiga deixar a sua marca, né? Consiga deixar a sua marca, a sua identidade, destacar-se no meio do mercado, né? Destacar-se em meio às outras pessoas. Por isso, Paulo, a gente teve aquela conversa, né? Sim. Tão prazerosa, tão gostosa, onde a gente estava falando sobre a questão justamente disso, um projeto que nasceu, né, no nosso coração, dentro da nossa empresa, justamente que é esse comércio, essa ideia de trazer a maior visibilidade do comércio local.
né? Então, a gente trabalha para levar as empresas, os comerciantes, a serem vistos de várias formas. Então, a gente divulga hoje as empresas, né, de 4 maneiras diferentes, né? Através de uma publicidade onde a gente divulga através de redes sociais, onde a gente divulga através de material impresso, onde a gente divulga através de uma rede de network, através de serviços gráficos. Então, são várias formas. Hoje, as pessoas têm uma tendência de que o mercado hoje é digital. O digital, ele é crucial. A gente que trabalha no ramo do empreendedorismo, a gente tem que levar em mente isso, que o digital, ele é crucial. Só que não é o único meio de alcançar as pessoas, né? Porque nós aprendemos de diversas formas, através da memória auditiva, da memória motora, né? Através da questão estática. Então, a gente precisa aproveitar tudo isso e colocar em evidência para ampliar o nosso mercado. E é isso que eu acredito, que tanto o comerciante, o empresário de Neves, quanto do país inteiro precisa, é aumentar a sua visibilidade. E agora eu peço licença para tirar daqui, porque senão vai ficar aparecendo demais, né? Esse material fluorescente aqui, né? Eu vou jogar lá do outro lado. Isso. Ô Kelly, muito obrigado pela tua fala. Inclusive, antes de passar a quebrar um protocolo aqui, antes de passar por Renilson, nós estávamos conversando nos bastidores, e para fazer um contraponto sobre essa tua fala, que eu achei de extrema importância, eu gostaria que o Walter falasse sobre o que nós estávamos debatendo nos bastidores, sobre Neves é uma cidade de oportunidades, Walter. Veja bem, o Paulo, companheiros, Neves precisa aprender a desmistificar alguns pontos negativos que são colocados para ela. Sim. Tá bom? E infelizmente pelos próprios representantes dos munícipes, que são os nossos vereadores e os nossos prefeitos, os nossos prefeitos que foram eleitos, que gostam, não sei se gostam ou têm um realismo no entendimento deles, de que Neves é cidade dormitório, que Neves é cidade da cadeia. Vejam bem, olha a importância da cadeia para o município de Ribeirão das Neves. Ela tem uma importância social para o país, de uma relevância tão grande. É esse entendimento que nós temos que levar para além fronteiras, que Neves é uma cidade de cadeia. Neves cuida de pessoas que nenhum município quer em suas localidades. Elas são mandadas para Neves e Neves cuida. Olha a relevância desse trabalho que Neves presta para o Brasil inteiro. Então nós não podemos conotar a cadeia como algo negativo. Muito pelo contrário, nós temos que mostrar que foi trago para Ribeirão das Neves uma responsabilidade social que é do país e que ela segura isso sozinha. E que ela tem que ser restituída por esse trabalho que ela presta. Então, os meus representantes no município, eles não têm que falar que aqui é a cidade da cadeia, tem que falar, olha, nós temos que ser restituído por esse trabalho que nós prestamos para o Brasil. Nós trazemos para cá pessoas indesejadas em suas localidades e cuidamos muito bem delas. Contribui para a segurança da nação. Falando da cadeia, eu vejo assim. E voltando na parte da cidade dormitório, também é muito explorado. Me dói muito quando eu ouço isso. Porque Neves é o município das oportunidades. Nós exportamos 60% de mão de obras para a nossa regionalidade, para os nossos municípios vizinhos. E as pessoas aqui não é dormitório, muito pelo contrário, aqui é um celeiro de profissionais. Aqui é um celeiro de profissionais que por um acaso tem que se deslocar para ir trabalhar fora, porque nós não criamos oportunidade para que eles venham prestar a sua habilidade dentro do próprio local.
Então, para que isso ocorra, nós temos que criar ambientes favoráveis, nós temos que vender a belezura do nosso município, para que a gente possa incentivar os empreendedores a vir para cá, porque nós temos mão de obras qualificada, nós temos uma posição geográfica super privilegiada, nós temos áreas, certo? Só do governo do estado nós temos 4 milhões de terras sem nenhuma destinação. Nós precisamos de batalhar isso. Nós precisamos de mostrar para o estado que se nós prestamos um serviço de tão grande relevância através das cadeias, por que não nos passar, por que não fomentar essas terras que estão sem nenhuma destinação com um polo industrial? Com recurso do estado, lógico. É uma forma de retribuir ao município aquele serviço que é presto para o país inteiro. Ao invés de eu chamar de cidade dormitório, eu preciso de buscar uma forma de criar um ambiente favorável, certo? Para fazer com que essas áreas, que estão todas aí sem destinação, que elas sejam fomentadas. Mas para que isso ocorra, eu preciso de criar um ambiente favorável. É estruturar, certo? É colocar, assim como vários municípios vizinhos fazem, né? Se preciso for, nós vamos desapropriar, nós vamos buscar recursos com o setor privado, aí nós vamos otimizar o espaço, né? Com acessos, com energia, com água, com internet, e aí nós vamos fazer com que as pessoas, os investidores se interessem por nosso município, porque nós criamos esse ambiente favorável, certo? Então, não sei se eu estou alongando demais, mas falar de desenvolvimento econômico para Neves, falar de Sistema Nacional de Emprego para mim, é uma coisa assim que está tão dentro da minha veia que eu falaria hoje, amanhã, depois e depois e depois, certo? E me brilha os olhos todas as vezes que a gente consegue inaugurar algum tipo de empreendimento de relevância no município. Mas é muito importante dizer que se nós não criarmos incentivos, se nós não criarmos ambientes favoráveis, o município vizinho oferece, certo? Então nós temos que andar na frente, entendeu? Então meu ponto de vista é bem claro, que eu vou deixar claro aqui para vocês, que quem vos fala não é um servidor público, é um cidadão, tá? Eu estou falando aqui como cidadão, eu não estou aqui representando, né, a gestão municipal, é um pensamento particular meu, mas não é só um pensamento, isso é uma realidade, tanto para Ribeirão das Neves como para qualquer outro município. Se você não criar um ambiente favorável, o investidor passa na sua porta e vai para outro lugar. E digo muito mais, as empresas que ficam, você consegue vê-las, mas aquelas que passam na nossa porta e vão embora por não ter encontrado esse ambiente favorável, é de uma imensidão que vocês não fazem ideia. São muitos, tá? Então, e não é só na minha porta, não é só no nosso município, é para todos aqueles municípios que não criaram um ambiente favorável. Por isso que você vê às vezes uma empresa passa na porta de um município e vai para o outro. É porque lá ele encontrou um ambiente favorável. É isso aí, Walter. Então, o objetivo real de pedido de contraponto seu é justamente por isso. Neves realmente é uma cidade de oportunidades. Então, dando seguimento ao nosso Neves em Debate de hoje, eu vou fazer a pergunta ao nosso grande amigo Renilson, né, que é do setor imobiliário. Né? Renilson, o setor imobiliário da nossa cidade, como tem ido? Bom dia, Paulo. Bom dia, Kelly. Bom dia, Walter. Bom dia a você da poltrona. Compartilha aí esse vídeo que é de grande relevância para o crescimento da nossa cidade, um debate muito importante. Quero agradecer participar desse programa tão divulgado, né, visualizado, que é o Neves em Debate. Falar sobre o setor imobiliário é uma paixão.
eu sou apaixonado com aquilo que eu faço, assim como nossos colegas aqui, nosso amigo Walter, Kevin, Paulo, que é oriundo da cidade, né? Quase um primórdio, né? E eu fico muito satisfeito em falar, porque aqui nós vemos não só pessoas que moram, residem, mas pessoas que cresceram e viram o desenvolvimento da cidade e são apaixonados pela cidade. Isso faz toda a diferença. Então, o que eu vou falar aqui não é nenhuma novidade, não precisa ser nenhum especialista para acompanhar e ver como está o crescimento, mas fico muito feliz de você ter me convidado. Olha, o crescimento da cidade, em relação aos municípios vizinhos, ele está muito, assim, como se eu dizer, ele está parado. Por quê? Porque o município hoje, o nível de construção que nós tivemos de 2012 para 2013, 14, 15, nós tivemos uma ascensão bem favorável ao município nessa data, que foi bem a época que houve um upgrade no programa Minha Casa Minha Vida, e naquela época houve uma ascensão de muitos pequenos empreendedores, né? E eles começaram a investir em construções. E isso trouxe um desenvolvimento imobiliário muito grande para a cidade, porque quando nós olhamos para o município numa forma imobiliária, uma visão mais panorâmica, nós vemos que a cidade ainda ela passa pelo mecanismo de organização, ou seja, em questões de documentos. Então, não são todas as pessoas. Agora sim, nessa nova gestão, tem se organizado muito a questão do IPTU, ou seja, que é o IPTU, que é imposto predial, né, aquele que se paga para a manutenção mesmo da própria cidade, ajuda, né, o imposto que ajuda o município, e que, assim, muitos das vezes nem pagam. Então isso dificulta também o desenvolvimento. A questão do registrar o próprio bem, isso ajuda, são impostos, são encargos que ajudam muito também o município também, tanto o ITBI, que é uma taxa de grande relevância, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que é de grande relevância para o município, que ajuda bastante o município. E como Neves ela é uma cidade, assim, vamos dizer assim, muito jovem em relação a alguns municípios, né, vamos dizer assim que Neves está parado. Eu vejo que Neves está parado por causa desses pontos que acredito que pela cultura das pessoas que moram, eles ainda não entenderam. Tanto, vamos fomentar sobre sua pergunta. A pessoa me procura e muitas das vezes ela nem sabe que ela tem que registrar o bem dela. Ela tem um contrato, comprou uma imobiliária, ela nem sabe que tem que registrar o imóvel dela. Às vezes, e quando você fala que ela tem que fazer uma série de documentos, ela se recusa pelos gastos. Uma parte eu entendo o cidadão nevense, que os valores são bastante altos, não são para uma pessoa que recebe um salário mínimo, às vezes ela desembolsar ali um valor de 3, 4, 5, 6, 7 mil reais é meio complexo, né? Então isso às vezes trava um pouco o crescimento, a questão do próprio munícipe, né, como diz o nosso amigo. Eu prefiro falar cidadão nevense, é mais fácil. É um pouco difícil, né? E isso trava um pouco em relação à pessoa que mora, a pessoa que reside para o cidadão nevense. Agora vamos falar um pouco sobre o município. Eu acho que o município ele deveria, em questão para atrair os investidores, para atrair os construtores, as grandes construtoras, né? Hoje nós temos algumas aí, não vou citar nome, mas tem algumas grandes construtoras que estão chegando. Eu conheço algumas aí que estão já com projetos em andamento, tem bastante empresas que estão interessadas em vir, mas devido ao desenvolvimento urbano da cidade ser pouco acelerado, agora nós tivemos um crescimento mais rápido, mas o Walter lembra, em 2012 a gente não via tanto asfalto que nós vimos. Eu não estou aqui para fazer propaganda de nenhum governo, não, mas a gente tem que aceitar a realidade daquilo que nós estamos vendo. A gente tem que ver, porque no tempo de 2 governos atrás,
eu não via tanto desenvolvimento que eu estou vendo agora, estou sendo muito sincero. Eu estou vendo um desenvolvimento na cidade, só que, na contrapartida, na administração interna da prefeitura, eu vejo uma grande debilidade nos projetos, para aprovação dos projetos. Alguns municípios eles pedem 45 dias. Quando você está falando de morosidade para aprovação? O processo é muito lento, Paulo. Hoje, vamos supor que o senhor Walter ele tem um valor, 400 mil, eu quero investir em Ribeirão das Neves na área da construção. Só um exemplo. Você me permite, Claro. não é te interromper não, mas eu vejo como a importância de relevância esclarecer. Neves tem hoje aproximadamente 400 mil habitantes, tá? Nós temos um número de técnicos. O prefeito não pode, para que ele faça um novo concurso, ele tem que atender alguns requisitos jurídicos, certo? Para ele completar essa equipe. E houve um burro grande, voltada principalmente para o seu ramo de atividade, que são construtoras de prédios residenciais. E nós estamos vindo de um novo plano diretor, que foi aprovado no final do ano passado, né? Então, não é que seja uma morosidade, é um cuidado. Vou deixar claro para vocês isso, também não em defesa, mas é informação, né? Sim. Então, o chefe executivo, para que ele crie um novo concurso, ele tem que ter uma demanda geral. Ele não pode fazer um concurso porque o setor de projeto falta 2 pessoas, certo? Ele tem dificuldade em contratar. Qual seria a dificuldade hoje do... Então, só para concluir, para você entender, porque você reclamou aí talvez uma morosidade, é porque o mesmo técnico, ele está sobrecarregado do número muito grande de projetos, certo? E que ele tem que atender alguns projetos que entraram antes do plano diretor ser aprovado, enquanto que outros que deram entrada depois do novo plano diretor ser aprovado. Você entendeu? Então, você minuciar essas particularidades não é uma tarefa muito fácil. Com o número reduzido de colaboradores, com a dificuldade que o chefe executivo tem em contratar, certo? E criar um novo concurso público, né? Então, essa dificuldade ela é eminente e pertinente, certo? Mas, ainda assim, eu vejo que eu recebo muitos empreendedores lá no meu setor de trabalho, eu vejo que há uma satisfação com o município de Ribeirão das Neves em relação aos nossos municípios vizinhos. Mesmo você dizendo aí que há uma morosidade, a gente faz um comparativo, a gente busca informações em outras localidades e, por incrível que pareça, embora você tenha essa visão, os empreendedores entendem que Neves é muito mais receptivo e tem sido um pouco mais célere do que os municípios vizinhos. Apesar de que nós estamos, como eu te falei, com plano diretor recém-aprovado e que elas têm que atender uma demanda do antes e do depois. Ou seja, uma mesma técnica, às vezes, ela tem que atender umas condicionantes do anterior e depois ela já vai pegar um outro projeto atendendo a condicionante do atual. Olha, se coloque no lugar desse colaborador e veja a dificuldade dela, entendeu? Então, é informação, gente, não é defesa. Não, eu entendo. Deixar claro isso. E você bem disse isso antes, aquilo que está sendo bem feito, gente, a gente tem que reconhecer mesmo. Não, sim, eu estou falando, não estou falando do governo de agora, nem de ano, eu estou falando de 2012 até 2021. Sim. São 10 anos. Eu não sei qual o tempo que o município ou os governos, volto a replicar, não estou aqui para falar de governo A, B, nem B, nem mal, estou aqui para falar da questão do setor no município. E o setor, isso não sou eu que falo, Walter, isso aí são
Eu atendo diariamente 3, 4, 5, 3, 10 construtores, vários investidores que querem investir no setor imobiliário e são fala deles. Eu, como que trabalho na parte da venda, da locação e da administração, no caso do imóvel, eu vejo a questão da parte de documental, ou seja, no que tange IPTU, algumas casas não pagam IPTU, algumas casas nem têm IPTU, não tem registro nessa parte do munícipe, ou seja, do cidadão levense. Agora, falando sobre o investidor, são falas deles. Em parte eu concordo com você, alguns municípios cresceram desproporcionalmente, fazendo uma grande deliberação de construção, e agora, pelo perfil da cidade, está saturado, não tem condição mais, e então muitos projetos estão travados pelo próprio município, que é o caso de Santa Luzia. Agora, Neves, pode ser que uma visão administrativa do município não deliberar muitos projetos devido à situação, como é que eu vou dizer, de saneamento público, né, ou seja, saneamento básico, de não conseguir atender a demanda devido à quantidade de moradores que pode estar vindo mediante ao desenvolvimento e crescimento da cidade. Pode ser isso também, não sei. Só que a grande questão do setor imobiliário, por que ele não tem crescido? Por causa do tempo. 4 meses é muito tempo para se aprovar um projeto. 4 meses é muito tempo. Contagem não é assim. Santa Luzia hoje, dependendo do projeto que se for apresentado, eles não aprovam devido à aprovação, a situação está do jeito que está lá. Hoje, algumas construtoras, volto a falar, não vou falar nome, de grande nome, até nível continental, elas estão travadas lá em Santa Luzia devido ao grande crescimento de bastantes construtoras. Inclusive, essa construtora está vindo para cá, para o centro de Neves. Ela vai construir bastantes prédios aqui. Tem outra construtora lá em Justinópolis que ela está com algumas questões, também está organizando. Então, enfim, o que eu volto a falar é sobre essa pergunta que você me fez, Paulo. Como tem ido? Está parado. Plano diretor, tem essa questão do plano diretor, tem a questão também de alocar mais parceiros, colaboradores para o serviço, né, que é no caso é o engenheiro, né, o arquiteto, não sei, né? Análise de projetos, né? Para alocar para o setor em questão. A visão nossa é essa, no imobiliário. Ô, Ronilson, muito obrigado pela tua pergunta, pela tua resposta, né? O contraponto do Walter também, muito obrigado. E vocês estejam à vontade a interagir, né, na fala dos colegas daqui, para que o objetivo maior é levar informação para você, né? Que o Neves em Debate seja um instrumento que traga informação. Por exemplo, as informações que o Walter trouxe aqui são riquíssimas, que eu acredito que a grande maioria das pessoas que estão nos assistindo agora não sabiam. Então, é isso que enriquece o debate. Esse é o propósito do Neves em Debate. Com relação à tua fala, Renilson, eu queria te fazer uma pergunta. Você acredita que seja o fator dessa pandemia, dessa dificuldade global, né, Neves, não seria diferente? Será que teria sido esse um dos motivos da desaceleração do setor? Não. Porque o próprio prefeito ele colocou a construção civil como um serviço essencial naquela lista que ele colocou. O próprio prefeito colocou a construção civil como serviço essencial. E como a amiga Kelly, ela falou que a pandemia ela nos obrigou a reinventar. Eu também me reinventei para sobreviver no mercado. Eu tive que me reinventar. A gente hoje, o próprio Estado também se reinventou em relação ao home office, né? Uhum. Hoje ele trabalha muito em home office e eu tenho alguns parceiros, colaboradores, que trabalham, grande maioria minha trabalha em home office. Hoje eu tenho 8 colaboradores que trabalham comigo dentro do meu escritório, porém eu tenho 16, né, que trazem um grande lead de clientes para mim, que me traz ali um volume grande de prospecções. Então, sim,
O ramo imobiliário, agora falar no crescimento, por que não? Porque o que acontece? A medida de segurança que foi imposta pelo Ministério da Saúde não atrapalha a questão do... Construção civil? Não atrapalha. Não atrapalha. Então, muito obrigado, foi muito esclarecedor. Esse é o propósito do Neves em Debate, trazer informação para você. Agora, uma pergunta que ela vai ser dirigida a cada um dos senhores. Né? O que vocês acreditam que falta para Neves engatar de vez no rumo do crescimento econômico? Pode começar com o Walter. O que você acredita, Walter? O que falta para a nossa cidade realmente ascender a ânsia da sociedade, da própria gestão, que eu vejo, eu não posso ser hipócrita, né? Tem feito um excelente trabalho. Essa questão que o Renilson tocou aqui do asfalto, isso é um fator que vai trazer grandes benefícios para a nossa cidade. Mas você, Walter, o que você acha que pode... O que está faltando para Neves decolar? Não, Neves já decolou. Deixar claro. Mais ainda, Tá. Complementar. Tá, porque tanto é que nós estamos falando aí na palavra desenvolvimento. Eu queria deixar duas colocações que eu acho assim, de muita importância. Primeiro, nós temos que separar crescimento de desenvolvimento. São coisas parecidas, mas são distintas. Bem distinto. Crescer, gente, é aumentar o número. Desenvolver é você qualificar suas habilidades. Então, eu queria deixar claro para os nossos, quem nos assiste aí, todos os munícipes de Ribeirão das Neves, é o seguinte: nenhum local se desenvolve se antes não se desenvolver as pessoas. O desenvolvimento, ele parte das pessoas. O resto é crescimento. Crescimento é você tinha 20 prédios, de apartamentos, agora você tem 50. Isso é crescimento. Você cresceu população, você cresceu demanda para as escolas, você cresceu a demanda para os hospitais, você cresceu a demanda para o trânsito, para o coletivo, ônibus coletivo. Isso é crescimento, cresceu demanda. Mas isso não requer desenvolvimento. É deixar bem claro que número de residências no município não tem nada a ver com desenvolvimento, tem com crescimento. Neves cresceu? Neves cresceu muito. Nós tínhamos, na década de 70, 20 mil habitantes, hoje nós temos próximo de 400. Aí nós crescemos. Mas e o desenvolvimento? Desenvolvimento é você que era, por exemplo, uma enfermeira, se qualificou, se tornou médica, e você desenvolveu suas habilidades. Isso é desenvolvimento. E é muito pertinente, Paulo, a sua pergunta: o que Neves precisa para melhorar o seu desenvolvimento? Porque você me permite, a palavra decola, porque antes nós já falamos que nós temos tantos talentos no município, nós falamos que nós temos mão de obras qualificada, ofertada para os vizinhos. Então, de certa forma, o desenvolvimento, nós somos desenvolvidos no sentido profissional e estamos com uma dificuldade muito grande de usufruir dessas habilidades locais no próprio local. Aí sim a gente entra no desenvolvimento. E o que é desenvolver? Você desenvolver as pessoas, criar, como eu disse antes, um ambiente favorável para incentivar empreendedores a estarem aqui. E uma vez, para que eles se sintam incentivados, precisa do ambiente favorável, que é principalmente os talentos, as pessoas que vão agregar valor nas empresas, para que elas se tornem empresas vencedoras no seu ramo de atividade, porque aqui Neves tem tudo para oferecer. Sim. Se nós temos 60% da nossa mão de obra exportada, o empreendedor vai entender: poxa, eu acredito que esse profissional, talvez por um valor menor, ele vai preferir prestar a sua habilidade para mim aqui.
porque ele vai economizar tempo, transporte, riscos de trânsito, enfim. Ele vai estar próximo da sua família. Exatamente. Isso é desenvolvimento, tá? Isso é desenvolvimento. Nós não podemos deixar que as pessoas façam essa confusão de crescimento com desenvolvimento. Né? Então nós precisamos nos desenvolver. Como que nós precisamos fazer isso? Eu acho. Sem ser redundante, sem ser repetitivo, né? Nós precisamos de quê? Usar aquilo que nós temos de potencial e oferecê-lo para o mercado investidor através da estruturação do ambiente favorável, dos incentivos fiscais, de uma equipe que consiga acolher o empreendedor na hora que ele vir para cá, para que ele se sinta acolhido e confiante na gestão, para que ela fale, o município nos quer, nós vamos para lá. Porque lá tem tudo que um empreendedor precisa. Localização privilegiada, acessos, mão de obras qualificada. Certo? Então, antes da gente buscar todo esse portfólio de empreendedores, nós precisamos primeiro desenvolver as pessoas. Nós temos que oferecer ferramentas para que essas pessoas melhorem seu potencial. Talento, Neves tem de sobra. E só como título de informações, para deixar bem claro que Neves tem talento, enquanto no Cine, o aeroporto de Confins, através de uma das suas prestadoras lá, da aviação, me ligou e me pediu, Walter, eu preciso de 3 check-ins femininas, bilíngues. E nós temos como hábito no Cine, viu gente? Quando uma empresa nos oferta uma vaga, a gente manda 3 candidatos para cada vaga ofertada. A gente busca no sistema aquelas pessoas qualificadas e para cada vaga a gente manda 3, para que para dessas 3 a empresa possa fazer seleção interna. Fazer seleção interna. Vejam bem, Neves preencheu as 3 vagas de bilíngues. Tá bom? Ou seja, essas pessoas estão aí. Elas estão aí, cara. Preparadas para o mercado. Mas elas têm que pegar um ônibus ou um carro e ir para Confins prestar esse serviço. Vocês estão entendendo o que é isso? Né? E dessas 9 bilíngues, nós não mandamos 9, porque nós não tínhamos realmente, mas nós mandamos 6. 3 ficaram e uma ficou no arquivo de espera. Ou seja, dentre as 3 vagas nós tínhamos 4 pessoas qualificadas e a gente acha que não tem. E nós, enquanto gestores, não podemos trabalhar com achismo. Nós temos que trabalhar com dados estatísticos, que é aquilo que eu falei lá atrás. O Cine oferece. O Cine tem essas informações. O Cine fala quantas pessoas que a gente emprega, desde que essas pessoas passem por lá, é óbvio. Né? Ele fala quantas pessoas no município foram desempregadas em cada mês. Quantas pessoas, através do CAGED, foram inseridas no mercado em cada mês. Mas desde que você use essa ferramenta de forma, né, em toda a sua plenitude, de forma correta. Oferecendo cursos, qualificando, dando competências básicas para o trabalho, usando o CAGED como informação de quem entrou para o mercado e de quem saiu do mercado e conhecer a particularidade do município. Certo? É isso. Ô Walter, muito obrigado. Mais uma vez, repetimos, Neves em Debate é isso, gente. Levar informação para você. Kelly, eu vou fazer essa pergunta para você, a mesma pergunta para o Walter, mas é dentro do teu setor. O que você acha com o mercado que você está inserido? O que falta, para usar a palavra, roubar a palavra do Walter aqui, decolar? Sim. Ô Paulo, eu acredito que... eu queria até dar um exemplo.
né, dentro dessa pergunta que você fez. Eu vou levar vocês, que estão aqui conosco, e você que está em casa, ao atletismo, né, uma corrida de revezamento. Né? O que é uma corrida de revezamento? Quem já assistiu aí sabe muito bem do que a gente está falando. Para uma corrida de revezamento ter sucesso, os atletas, cada um deles precisa doar o seu melhor e fazer a sua parte para que de fato o objetivo seja alcançado. O dardo precisa chegar lá no final. Então, eu acredito que para Neves ter de fato esse avanço, a gente já viu que Neves tem muita competência, muitos pontos positivos. A questão, né, da divulgação do marketing é essencial, precisa realmente aparecer. Eu acredito nisso, que cada empreendedor ele precisa olhar para a sua própria empresa e pensar, reelaborar suas estratégias. Né? A gente precisa desconstruir essa gestão centralizadora. Eu sou proprietário, eu tenho meu empreendimento, eu construí a minha empresa, o sonho nasceu dentro de mim, mas eu preciso aprender a descentralizar, a delegar tarefas, a buscar suporte, a buscar auxílio, a ampliar o número de pessoas qualificadas para me assessorar, para me fazer elevar, até porque a gente vê isso mesmo dentro da própria escola. Ninguém é extremamente competente em todas as matérias, ninguém é bom em português, matemática, física, química, tudo ao mesmo tempo. Então eu me sobressaio em alguma coisa. Então aquilo que eu não sobressaio, eu preciso de auxílio. Né? E aí a gente vai aonde o Walter citou, eu preciso recorrer atrás de cursos, atrás de profissionalismo, aperfeiçoamento. Mas a experiência da corrida de dardos, ela me leva a entender o seguinte: Neves tem muita coisa boa, mas eu acredito que a população também precisa colaborar para que Neves avance um pouco mais. Mas aí você me pergunta, mas como assim, Kelly, a população? Né? Eu sou de Neves, eu estou em Neves, eu moro em Neves, eu vivo em Neves, então eu devo contribuir para o crescimento do PIB de Neves. Eu devo contribuir para o crescimento da economia local. Né? Igual a gente viu e a gente já mencionou aqui, muitas vezes Neves é vista aí por essa questão, né? Cidade dormitório, esse deslocamento, essa mão de obra que a gente oferece para fora, por uma questão de praticidade, muitas vezes a nossa comunidade resolve as suas necessidades fora. Eu vou fazer a unha, eu estou trabalhando em outro município, eu faço a unha lá mesmo, eu marco um salão lá e faço a unha. Né? Eu estou precisando ficar em forma, eu vou sair de serviço e vou malhar lá. E vou deixar o Paulo aqui com as Elas aqui a ver navio. Sendo que eu tenho o Paulo aqui perto da minha casa. Né? Eu estou precisando de um suporte em informática, ao invés de dar preferência para o Fernando, em vez de dar preferência aqui para adquirir um imóvel, né, com o Renilson aqui, eu vou olhar com quem está perto do meu ambiente de trabalho? Não, aí eu falo com a comunidade, né? A gente quer uma Neves melhor, a gente quer um município melhor, mais agradável, com mais coisas, com mais prestação de serviço, com mais qualidade. Então nós, enquanto moradores da região, nós precisamos defender o nosso município e priorizar o comerciante da região. Né? E priorizar o empreendedor da região, aquele que se desloca, aquele que está aqui. Né? Então, se eu tenho a possibilidade de fazer as minhas compras, eu vou fazer aqui. E hoje, uma coisa que a gente tem visto, o Paulo, dentro desse segmento que a gente está trabalhando, é que o empreendedor de Neves, ele tem sim buscado se ajustar. Né? Igual a gente mencionou sobre a questão dos erros e acertos, eles estão buscando se adequar e melhorar cada vez mais. E nesse processo de busca, hoje a gente tem várias empresas com atendimento delivery, né? Hoje a gente tem várias empresas que te dão suporte. A questão do home office facilitou demais da conta, porque eu consigo ter vínculo com a empresa, eu consigo atender o meu cliente de uma forma melhor, né? Eu consigo mostrar o meu produto através das redes sociais. Então, as pessoas que trabalham em Neves, os empresários em Neves, eles têm buscado fazer esse contato, né, com o morador. Só que o morador precisa acreditar no município. Você diria então, no município. Desculpa te interromper, eu entendo o seguinte, que você quer falar que o morador precisa, nós moradores de Ribeirão da Neve, você munícipe, que devemos desenvolver um sentimento de pertencimento. Nós temos que abraçar o município, eu concordo plenamente, porque às vezes, certa vez eu ouvi uma questão sobre o voto, eu vi uma pessoa, uma conversa paralela, eu peguei, o cara perguntou assim, rapaz, você vota não, eu voto, você transfere seu voto para Neves, você está morando Neves? O outro falando, não,
Mas aí eu ouvi a conversa, mas poxa, mas não entendi o rapaz. O cara, em vez de valorizar, trazer o voto dele, porque, olha, pra você ver, ele usa o serviço de limpeza urbana daqui, ele utiliza a iluminação pública, todo o serviço público. Se precisar de um hospital, tem o São Judas, tem as UPAs, ele utiliza todo o serviço público, mas porque a gente sabe que o voto, né, uma vez que ele vota lá, ele é contado como morador daquele município, né? O Walter está aqui para nos dar essa orientação. Então, assim, uma vez, aí a renda per capita daquela cidade vai para aquele município, contando no governo federal. Então, quantos munícipes, até mesmo falando, residentes que moram, todos os nevenses que moram em Neves, se tem até mesmo o título de eleitor em outras, devem transferir para cá para ajudar mais o município. Com certeza. Porque às vezes a pessoa está aqui, utiliza dos benefícios daqui e vive reclamando da cidade. Por quê? Às vezes, quando o governo federal olha para a cidade, entende que não tem aquela quantidade de pessoas que moram lá. Aí ele olha assim, mas não tem esse tanto de gente aqui. Aí o que fica travado às vezes? Às vezes uma obra do PAC, que é do governo federal, que um valor que poderia ser liberado a mais, eu não sei como funciona o processo, não tenho essa informação, mas a grosso modo falando, acredito que seja dessa forma. Se for, tá aqui, né, o Walter para não me corrigir. Olha, o governo vai olhar assim, você então tem tantos, então nós vamos investir tanto sobre cada morador, um percentual, acredito isso. Poderia ser um asfalto, poderia ser até mesmo uma UPA aqui no Veneza que necessita, poderia ser vários. Aí o cara continua reclamando e não ajudando. O cara volta, agora vou usar o banco. Em vez de o cara utilizar o banco aqui, o cara vai lá, racha para Belo Horizonte com o carro dele, usa o estacionamento lá de Belo Horizonte, ajuda ao posto de combustível que está em Belo Horizonte. Então, assim, nós devemos amar mais a nossa cidade. É o sentimento de nós devemos amar mais a nossa cidade. E isso ajuda num todo, porque quando você gera impostos, você gera encargos, aquilo ali vai para a prefeitura, aquilo ali ajuda a prefeitura, aquilo ajuda até mesmo a gerar um caixa para investir mais. Que é o tema do Neves em Debate hoje, desenvolvimento, né, econômico de nossa cidade. E com caixa, a prefeitura ela consegue investir em mais funcionários, investir em mais equipamentos modernos, investir em mais, até mesmo recursos para ampliar o portfólio da cidade, para que quem veja do lado de fora vê uma cidade mais bela, ou seja, eu quero investir nessa cidade. Exato. Essa cidade ela tem hospital, então se eu colocar ali falando do meu ramo, entrando nessa pergunta é uma pergunta muito boa. O meu ramo ali tem 3 hospitais, então o meu cliente ele vai querer morar lá. Sim. Se eu fazer um investimento de 3, 4, 5 milhões, 10 milhões, 40 milhões, eu tinha um terreno que eu ia vender ali Teixeira da Costa. Ele é de um proprietário, inclusive amigo meu, em frente a uma autoescola. A gente está fazendo estudo para o Walmart, na época, agora o Walmart já saiu do Brasil, o Walmart vinha para cá. E já estava tudo pronto. O estudo de viabilidade estava tudo pronto, não sei se você ficou sabendo dessa informação na época. O Walmart ele ia vir para cá, só que por algumas questões não veio. Igual, olha para você ver, dentro dessa questão ainda, né? Quando você pega essa visão do atletismo, né, do jogo de dardos, você entende o seguinte, que as responsabilidades, elas estão sobre várias pessoas, não apenas sobre a questão governamental, mas também sobre a gente que é morador. Porque o que eu tenho em mente? Eu tenho em mente o seguinte, que eu sou empreendedor, sou a menina dos olhos de Neves, né? Então eu tenho que melhorar a minha prestação de serviço, olhar para o meu cliente como algo realmente importante, uma pessoa realmente importante, e além disso, o munícipe, né? A comunidade precisa valorizar. Por exemplo, se alguém chega para você e fala assim, ô Renilson, eu vou disponibilizar para você 10 milhões, 1 milhão, para você ser exclusivo de Ribeirão das Neves. Eu investiria tudo em Neves. Isso, essa que é a minha pergunta. Tudo em Neves. Só um minutinho, você vai entender. Essa é a minha pergunta. Eu estou hoje doando para você 10 milhões para que você se sustente, né? Você precisa viver, né? Para que você se sustente, mas que você implemente algo que de fato vá trazer resultado para a sua cidade. Você teria um plano para isso? Tem. Então, é isso que é o X da questão. Se cada morador pensasse, se de repente alguém me doasse 10 mil, se alguém me doasse
10 milhões, 1 milhão... Morar em outro lugar. Não, mas a pergunta está direcionada para Neves, percebe? Se eu te desse 1 milhão, você teria um plano para fazer algo que desse certo, que contribuísse para o desenvolvimento da cidade, você podendo usufruir desse dinheiro para o sustento da sua própria família, mas me garantindo, me confirmando que com esse dinheiro você traria benefício para a comunidade, para o município onde você está inserido. Você está entendendo? Sim. Quando a gente pensar assim, se cada um pensar, vai se doar ainda mais para o seu setor, para o seu serviço e para as influências que pode exercer. Né? Então, eu acredito que para Neves melhorar, cada um precisa enxergar que tem potencial, tem como contribuir e tem que priorizar o comércio local. Olha, Neves é uma cidade tão boa de se investir, para quem está vendo o programa, tão boa de se investir. Nós estamos a 30 quilômetros do centro de Belo Horizonte pela 040, e mais ou menos a 27, 28 por Venda Nova. Olha só, é tão favorável, o metro quadrado mais barato de quase todas as cidades da região metropolitana é o de Neves. Ou seja, nós temos fácil acesso a Brasília, fácil acesso a Belo Horizonte, fácil acesso a Confins. Então, olha só, Contagem aqui do lado, nós estamos aqui do lado, colado com Contagem. Então, é uma cidade tão boa, ou seja, os terrenos, a estrutura hoje que Neves oferece através dos prédios públicos. Acho que quem passa pela prefeitura vê a mudança da cidade. Quem vê o próprio São Judas, quem vê a Eduardo Brandão, aquilo ali é um sonho de todo cidadão nevense que chegava pela 040 ali, nossa, vou ter que pegar isso aqui para dar a volta e voltar lá. Não, aquele cara já corta, já cai lá no São Judas, lá no apoio. Aquele apoio, aquele shopping, ele vai sair, em nome de Jesus, uma promessa, né? Tomara, né? Eu não sei como é que está essa promessa, mas o que acontece? Eu amo essa cidade e eu quero, o meu desejo para Neves não é vender para me autopromover ou enriquecer, é ver como na minha profissão, é proporcionar um crescimento para a minha cidade, assim, eu ajudei a construir essa cidade. Não é que eu sou um empresário ou um corretor de sucesso, ou uma empresa de sucesso, não. Eu, como cidadão, eu ajudei a construir Neves, eu consegui trazer um grande investidor, eu consegui trazer, quem sabe aí, vamos dizer, aquele cara lá de São Paulo, da Van, nós estamos orando, quem sabe? Sim. Quem sabe, pode, Neves tem potencial para isso, né? Grandes empresas, né, transportadoras, grandes logísticas, Contagem está saturado, meu amigo, Contagem não cabe mais nada. Contagem está, Neves, ela está, agora, como diz... A bola da vez. Neves é a bola da vez. Neves é a cidade que tem fácil acesso pela 040, tem vários terrenos disponíveis para esse, igual o Walter falou, essa quantidade de terrenos que tem disponível. O Estado poderia ceder isso para Neves, porque isso ia trazer assim, um upgrade tão grande no setor imobiliário, no setor privado, em questão de até mesmo empregos diretos e indiretos, um tanto de emprego que isso ia gerar para nós. Eu até arrepio falando isso, o tanto de emprego, o tanto de família que iria deixar de viajar. Imagine só aqueles ônibus lotados, as pessoas iam parar de reclamar, não ia ter mais aquele problema de pessoas vindo em pé, sabe? Nossa, ia reclamando, acidente. Não, iria aumentar também o investimento interno. Por obrigação, outra empresa iria ter que ser alocada para ter, ou seja, mais funcionários. Olha só como a nossa cidade iria crescer. Sim. Então é aquela palavra, aquela frase, né? O cidadão nevense, ele precisa ter esse espírito de pertencimento, da sua responsabilidade, que é investir, consumir, né? Que é o slogan da Kelly. Sim. Né, Kelly? Eu estou permitido aí, gente? Pode, sim, à vontade. A palavra para o município de Ribeirão das Neves mais importante é a palavra pertencimento. Sim. Mas o que eu posso entender como pertencimento? Kelly, você é uma investidora, você tem uma empresa, meu amigo tem uma empresa, o Paulo também tem. Veja bem, você que está nos assistindo, o que é pertencer? É estar inserido. A gestão municipal somos nós. E dentro dela nós temos um representante que, com a sua habilidade, com a sua
disponibilidade nos representa naquilo que a gente acha que é importante para o município. O asfalto, o pagamento em dia para os colaboradores, o pagamento em dia para os fornecedores, ele não existiria se os contribuintes não estivessem alimentando os cofres públicos. Sem dinheiro o prefeito não faz nada disso. Então pertencimento é isso, você fala assim, olha, aquele asfalto está pronto porque o meu representante usou adequadamente aquele dinheiro que eu coloquei no cofre dele. De fato. Isso é pertencer. Nós não podemos atribuir a quem nos representa aquilo que nós aqui fizemos. Nós temos é que reconhecer que ele nos representou bem. Certo? Por isso que a gente reelege. É porque ele me representou bem. Mas nós temos que aprender, né, que pertencer é isso. Aquele metro de asfalto me pertence. Eu contribuí. Eu coloquei o dinheiro no cofre para que ele fosse possível. Se nós começarmos a aprender que tudo que é feito através da saúde, da educação, do setor de obras, assistência social, o cofre precisa ser alimentado. E quem alimenta os cofres são os contribuintes. Prefeitura de país nenhum produz. Ela vive daquilo que o setor produtivo coloca nos cofres. Então nós temos que endeusar quem nos representa bem. Então eu quero voltar lá no pertencimento. Eu vejo que a gestão atual tem feito um trabalho sensacional para buscar dos munícipes nevenses o pertencimento, porque ele está buscando embelezar, né, os nossos espaços. Ele tem tentado nos representar na forma de facilitar, né, os acessos para que as pessoas possam ir até o seu estabelecimento, certo? Então, o que nós temos que fazer com isso? Poxa, esse gestor está me representando muito bem. Tem que reconhecer, e a gente, em qualquer município do país, a gente reconhece através do voto. Por isso que a gente fala que voto é cidadania, direito de cidadania, e é mesmo, né? Mas nós temos que aprender a nos colocar como atores principais deste cenário do desenvolvimento. Sem o setor produtivo, nenhum prefeito, se não tiver dinheiro no cofre, ele não vai pagar em dia, ele não vai fazer asfalto, ele não vai reformar, ele não vai fazer nada. Então, o ator principal é cada um de nós. É isso que nós temos que aprender. Isso é pertencimento. De fato, não só os moradores, né, a parte de impostos municipais, mas também os microempreendedores, os empresários, né, todos devem contribuir para uma cidade melhor. Aquele que não tem um título escrito, trazer o título para Neves. Então tudo que a gente como cidadão, nós queremos muito os nossos direitos, não é? Eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo, eu reivindico isso, mas e nossas obrigações como cidadãos, né? Como cidadãos da cidade de Ribeirão das Neves, será que nós temos cumprido com a nossas obrigações? Será que nós temos, quem está assistindo, será que nós temos cumprido? Será que o nosso título está aqui? Será que a nossa empresa está... eleitoral, né? Título eleitoral, de fato. A nossa empresa está registrada com o endereço de Ribeirão das Neves? Os impostos e encargos que são destinados ao município, será que nós estamos entregando? Então, isso é muito importante para o desenvolvimento e crescimento para a nossa cidade. Eu até ainda digo mais, quando o Walter ele mencionou, ele conotou bem o que é desenvolvimento e bem o que é crescimento, que a cidade cresceu dos anos 70 até agora, mas
como a gente tem aquele olho mais panorâmico no sistema imobiliário, eu acredito que qual que seria a frase, qual que seria um tema para não é só esse semestre, mas esse governo, eu colocaria um tema: desenvolvimento para crescer. Porque eu acredito ainda que tem muito ainda a crescer ainda no espaço que temos, porque Neves é uma cidade de oportunidades. E é uma cidade que não só de oportunidades, mas que também ela proporciona oportunidades para aqueles que vêm. E é uma cidade que acolhe. Muitas pessoas, tem muitos empresários fortíssimos em Ribeirão das Neves, tem outros empreendimentos fora da cidade, pessoas de grande relevância no cenário comercial e industrial que moram na cidade. Que eu acredito que eles deveriam investir um pouco mais, né? Mas tudo bem. Meu querido Renilson, dentro desse contexto da sua fala, eu queria deixar uma pergunta que nem é para que ela seja respondida. É apenas para que a gente pense um pouco sobre ela. O crescimento, ele é benéfico ou ele é maléfico para o município? Num próximo debate a gente fala sobre isso. Aí está a promessa, senhores que estão nos ouvindo, nós ouvintes, né? Já está o convite feito aqui aos senhores para um próximo debate. Já estamos avançando para o final do nosso debate de hoje, e eu gostaria de que cada um dos senhores fizesse uma consideração final, né? E que estejam à vontade, né, para fazer as suas colocações dentro do tema. Vamos começar com o Walter. Sim. Walter, esteja à vontade para fazer sua consideração final aos nossos ouvintes. Bem, gente, uma companhia de desenvolvimento econômico de Neves. Diante de tantas possibilidades que o município oferece, que nós já falamos muito sobre isso, o prefeito entendeu que nós precisávamos de ter um espaço especial, específico para o atendimento aos empreendedores, né? Sobretudo voltado para aqueles do setor produtivo, tá, gente? Então, são as indústrias, as distribuidoras, aquelas que realmente vai modificar o cenário do município. Então, a Codem é uma companhia que o prefeito viu uma necessidade de ter para que o empreendedor sinta-se acolhido, certo? Para ter a confiança de vir investir em nosso município. A Codem foi criada para isso. Minuciar sobre ela demandaria um tempo muito grande, qual que é a função dela, quem trabalha nela, mas então, só para que vocês que estão nos assistindo entendam, a Codem está lá para isso, tá? E já que nós estamos nas considerações finais, eu quero deixar para você, munícipe, uma mensagem. Primeiro, eu já disse antes que local nenhum se desenvolve se antes não desenvolvermos as pessoas. Então se prepare, se qualifique, busque alternativas de melhorar o seu potencial profissional para que quando esse desenvolvimento econômico chegar, você esteja preparado para ocupar esses espaços. Então, se prepare, não espere, porque você vai sair na frente se você se preparar. E agora, voltando no pertencimento, eu quero dizer para vocês, sintam-se atores principais. Cada um de vocês, à sua maneira, com a sua possibilidade, com o seu potencial, sinta-se parte da gestão. Como eu disse, se os cofres não estiverem abastecidos, nenhum prefeito conseguirá fazer uma boa gestão. E somos nós, cada um de nós, é que alimentamos os cofres. Então nós somos parte da administração. Cada coisa que é feita no nosso município tem o nosso pertencimento, tem a nossa participação. Sobretudo vocês que são do setor produtivo, do comércio, do serviço. Obrigado a vocês que tanto nos ajudam
todos os dias, com todos esses desafios. Todos vocês empreendedores, quase, olha gente, no número aproximado de 20 mil CNPJs contribuindo com o progresso do nosso município. Obrigado a cada um de vocês, com cada uma de suas atividades, com cada um de seus serviços. Não desanime, lute por Neves. Neves é o melhor lugar para se viver. Muito obrigado, Walter. E agora nós vamos com as considerações finais da Kelly. Esteja à vontade, Kelly. Sim. O espaço queria é seu. agradecer você que está aí nos acompanhando até o final do debate, né? E desafiar você, de fato, a vestir a camisa do nosso município, né? Porque eu acredito que todos nós temos como contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade. Você que não conhece, também quero te desafiar a conhecer Ribeirão das Neves. Você que é empreendedor, né, desafiar a divulgar a sua empresa, a investir, a apostar aí no potencial, né, da sua equipe, a aperfeiçoar. E você que é morador da região, que você aproveite do que a gente tem aqui. Né? Nós temos instituições como a Cidade dos Meninos, por exemplo, né, que é aí uma referência aí para a formação. Eu não posso deixar de falar da educação, né? Para a gente desenvolver, é necessário sim a gente valorizar a educação, o conhecimento, e a gente tem aí que é um pilar, a Cidade dos Meninos, que vem aí aperfeiçoando aí os nossos jovens para o mercado de trabalho. Então nunca desista, corra atrás, se aperfeiçoe, né? Apareça, coloque em destaque aquilo que a sua empresa, aquilo que você tem de bom. E por falar em destaque, eu posso fazer um merchan aqui também, deixar o Instagram da nossa empresa, posso? Já que a gente está falando de aparecer, aproveite as oportunidades, divulgue a sua empresa, conheça um pouquinho mais do nosso trabalho. A gente está aí com esse slogan, né? Que é de priorizar o comércio local, é legal, né? O nosso trabalho informativo, a marca, que tem justamente essa intenção, que é de divulgar as empresas e o comércio da região. Então a gente faz isso de 4 formas, como eu já mencionei aqui antes. Você que quer conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, visita o nosso Instagram, as nossas redes sociais, no Facebook, Informativo a Marca. Você vai conhecer um pouquinho mais, lá você vai encontrar o nosso contato, estamos aí à disposição, né, para assessorar no que for preciso e também no que diz respeito à personalização. Quer dar um presente diferenciado, quer deixar a sua marca, procura a gente lá. Muito obrigada. Obrigado a você, Kelly. Agora eu passo a palavra ao nosso grande amigo Renilson. O espaço é seu, Renilson. Obrigado, Paulo. Foi muito gostoso estar aqui com vocês, com pessoas que realmente amam a cidade. Eu me senti um sentimento compartilhado, eu senti que o sentimento foi compartilhado, o mesmo sentimento. E para você, nevense, você munícipe, que está nos assistindo, né? Eu deixo uma mensagem. A mensagem é, claro, no meu NIF, né, no meu setor de trabalho. Você que tem, às vezes, quer pleitear comprar um imóvel, procure Ribeirão das Neves. Às vezes a pessoa pensa assim, que é aquela ilusão, vou morar e tal. Ribeirão das Neves hoje é uma das melhores cidades para se viver. Não só para se morar, mas para se viver. Por causa do acesso. Por causa da saúde. Se você for olhar até mesmo a questão, o número de contágio e de morte por coronavírus foi menor, se vocês observaram isso, né? Isso foi menor do que muitos municípios na região, pela quantidade de pessoas que nós temos aqui. É uma cidade maravilhosa, onde é uma cidade que tem um estilo de interior gostoso, mas também tem o estilo também, já tem uma visão já de uma metrópole, já está aquela visão de metrópole, já de pessoas. Então, assim, a gente vê até o trânsito, quando você passa, tem aquela cultura, né, que é o certo, né, pela legislação de trânsito. A pessoa pisa na faixa, os carros param, fica impressionado que em Belo Horizonte, Contagem, não tem isso. Não tem isso. Eu até brinco com as pessoas que andam comigo no carro, falo assim, olha, se fazer isso em Contagem não dá certo. Mas em Neves dá. Por quê? É por causa do povo. O povo de Neves é um povo bom. Contrário que a mídia tradicional ela divulga, algumas pessoas divulgam a respeito dos cidadãos nevenses, é muito ao contrário disso. Neves é um lugar extraordinário. E para você, investidor, também tem interesse, está vendo esse vídeo de alguma forma, venha para Neves.
o metro quadrado mais barato, a localização, o grande número de pessoas que têm interesse de morar aqui ainda é muito grande. E eu vou te falar com um negócio, agora eu vou deixar o meu mexer, né? O Lopes Corretora está sempre pronto a atender você, a realizar. Eu coloquei um slogan que eu falo que o dinheiro é consequência de um trabalho. Todo trabalho, mas eu falo com todos os meus parceiros e colaboradores, eu falo assim, olha, nós estamos aqui para... Sonho não se vende, de maneira nenhuma. Então nós temos que realizar o sonho daquela pessoa. E não só realizar, mas com dedicação. E se você tem um sonho de adquirir um bem, um imóvel, pode ter certeza que a Lopes Corretora está aqui pronto para realizar o seu sonho com dedicação. Nós estamos ali na rua José Leão Papa, número 22, ali no bairro Várzea Alegre, tá? Próximo ali ao INSS, bem pertinho. Estou lá pronto para te atender. Falou? Muito bom o debate. Eu espero que o nosso objetivo do Neves em Debate tenha alcançado você, porque eu vou ser francamente, muitas informações que nós passamos aqui foram desfrutadas entre nossos entrevistados, eu não sabia, né? Ou seja, é o que aquele falou, não tem como absorver, é muita informação. Então, parabéns, né? E muito obrigado a cada um dos senhores por ter trazido essa oportunidade de apresentar aos nossos ouvintes, né, a informação, que é o objetivo principal do programa Neves em Debate, trazer informação à nossa população, porque assim nós vamos ajudar a desenvolver um sentimento de pertencimento, né? E é o que é o tema de hoje, né? O desenvolvimento da nossa querida Ribeirão das Neves.